Bem-vindo, bem-vinda à nossa imersão OAB 2026. Você que está se preparando para o 46º Exame de Ordem, essa revisão em Direito do Trabalho é para você. Eu sou Mariana Matos, sou professora do TEC Concursos e também idealizadora do OAB Sem Desespero, ok? Quero te ajudar, caro colega, a enfrentar essa primeira batalha aí dentro da carreira, que é o exame de ordem, ok? Prova dia 3 de maio, então essa semana é decisiva para você. Não dá para estudar assunto novo, ok? Primeiro ponto, que vocês às vezes erram, né? É revisar algo que você viu na faculdade lá em 1900 Guaraná com rolha, lá no primeiro e segundo semestre, você não conseguiu rever dentro do seu prazo de preparação, então esquece isso, você vai reforçar o que você já estudou, tá? Que é para garantir que você acerte as questões que estudou. E você só precisa de 50%, certo? Você não precisa acertar tudo. Então, tenho certeza que você focou nos assuntos mais recorrentes da banca. Aqui eu vou trazer para vocês a nossa revisão. Assuntos mais recorrentes, assuntos que tendem a cair de acordo com o estilo da FGV, né? De acordo com a tendência da FGV, e também vou dar os meus pitacos aqui. Eu analisei os últimos 5 anos as provas da FGV, quanto aos assuntos, há uma grande variação de assunto dentro de cada tema, por exemplo, rescisão do contrato de trabalho, né? A extinção do contrato de trabalho. Ela vem cobrando alguns pontos. O ano passado, no último, ela cobrou o PDV, no penúltimo, ou talvez no primeiro do ano passado, ela cobrou demissão em massa, né? Dispensa em massa. Então vejam que há uma variedade dentro de cada tópico, mas o tópico é sempre o mesmo. Então fica muito mais fácil de você estudar, revisar. E aqui a minha ideia é te ajudar a revisar esses pontos que eu tenho certeza que vão cair na sua prova, tá certo? Partiu? Slides? Bora lá. Então a gente vai ter aqui a nossa imersão, nossa primeira parte, hoje, disponibilizada para vocês aí, e teremos mais 2 partes para tratar de diversos assuntos, como eu falei para vocês, os mais frequentes, as tendências e as minhas apostas. Bora lá. Aqui fica minhas redes sociais, OAB Sem Desespero. Se você tá na luta aí pela OAB, então segue aí o canal, a perfil. Essa é a nossa primeira parte da imersão, tá? Nós teremos mais 2 partes para revisar. Vou trazer os assuntos de forma gradual, né? Para você não se cansar muito, tá certo? Fica aqui as minhas redes sociais. Você é um OABeiro, OAB Sem Desespero, lá no Instagram. E também, se você é um concurseiro, segue lá no prof.minutoconcurseira, tá? Aqui está as minhas habilidades jurídicas, tá? Minha formação para vocês. Sou comentarista do TEC Concurso há mais de 12 anos, então eu entendo bem essa trajetória das bancas, porque são, bota aí, mais de uma década comentando questões para a plataforma. Vamos começar com férias, que é um assunto que está sempre, tá? Dificilmente a banca não cobra férias na sua prova. Então, vamos assegurar que você vai garantir esse um ponto. Perfeito? O que eu preciso entender sobre férias? Férias, eu tenho 2 períodos, o aquisitivo e o concessivo. O período aquisitivo, como o próprio nome diz, quando que eu adquiro as minhas férias? Com 12 meses da admissão. Então, se eu tenho um contrato que eu iniciei lá em 14/4/2025, essa aqui é a data da minha admissão, eu vou ter direito às férias, eu vou ter adquirido meu período aquisitivo 12 meses depois.
E aí a gente conta com um dia aqui, né? 13/4/2026. Esse é o meu primeiro período de férias. Professor, a letra é horrível assim? É. Com o tempo vai melhorando, tá? Não sei quanto tempo, mas com o tempo eu espero que melhore. Então, esse é o meu primeiro período de férias. Aqui eu adquiri. Só que o empregador, que é aquele que decide quando que eu vou ter férias, ele tem um lapso temporal para concedê-la. E aí a gente chama de prazo concessivo. Concessão, concessivo. Então, ele tem 12 meses da minha aquisição, ou seja, do período aqui, desse primeiro período aquisitivo, para conceder as minhas férias. E aí, o que, que a gente tem? Até, a gente vai acrescentar aqui 12 meses. Então, se eu tenho 12 meses, no dia até o dia 13/4/2027, o empregador terá que conceder as férias. Por quê? É meu período concessivo. Ele que escolhe. O interesse é dele, ok? Isso cai bastante em prova. Tá marcando? Pois bem, 13/4, né? Esse é o período que o empregador tem para conceder as férias. Se não conceder, professora, pagamento em dobro. Se for concedido fora desse prazo, pagamento em dobro. Perfeito? Eu vou só limpar aqui para a gente trabalhar o resto dos temas aqui para não ficar tão marcado. Dito isso, nós temos a remuneração, é da data da concessão, acrescida sempre de 1/3, gente. As férias é casada com 1/3. Se eu vou conceder férias, eu tenho que conceder 1/3 a mais na remuneração. Combinado? É o terço constitucional. A média do período aquisitivo para salário em hora. Se eu recebo em hora, então a média é do período aquisitivo, tá? Cuidado com isso. As bancas fazem aí essa. Só arrumar aqui, pessoal. Aqui. As bancas fazem tem essa pegadinha, tá certo? Média do período antecedente. Quando eu falo de antecedente, vocês vão ter que lembrar que é porcentagem, viagem ou comissão. Se o meu salário é pago dessa forma, porcentagem, viagem ou comissão, eu vou reconhecer o período antecedente à concessão das férias. Então, não levo em consideração o aquisitivo, tá? Pegadinha de banca, marquem aí. O abono, e aí cuidado para não confundir abono salarial com terço constitucional, tá? Isso aqui é diferente de terço constitucional. O terço constitucional eu agrego ao meu remuneração de férias. Ponto. Eu tenho direito. Estou de férias, entrei em férias, eu tenho direito ao terço constitucional. Ok? O abono é uma faculdade. Faculdade. De quem? Do empregado. Ok, é uma faculdade do empregado e ele quer exercer esse direito. Aí, esse direito, para o empregador, é potestativo. Como assim potestativo? Se o empregado quer, ele vai ter, tá? O empregador não pode se opor à decisão do empregado em abonar aí as férias, ok? O que é o abono, professor? É a venda. É a venda de até 1/3 do período. Se eu tenho 30 dias de férias, eu posso vender 10. É o máximo que eu posso. E esse direito é potestativo desde que ele seja feito, ó, até 15 dias antes do período aquisitivo. Então, no nosso exemplo, eu tenho 15 dias antes do dia 14 de abril para requerer esse direito. Olha, empregador, eu quero vender 1/3 das minhas férias.
Se eu faço após esse período, aí não existe mais o meu direito potestativo. Cabe ao empregador decidir se vai vender ou não. Combinado? Cuidado com pegadinhas. Vamos apagar aqui e vamos para a concessão. A concessão das férias é por escrito, com 30 dias de antecedência. Então, eu tenho que comunicar, avisar o empregado: olha, daqui 30 dias você vai estar de férias. O pagamento em até 2 dias antes da fruição das férias. Ou seja, se ele vai sair de férias no dia 20 de outubro, não, 20 de maio, né? Vou botar aqui 20 de maio. 20 de maio, então, até 18 de maio, eu vou ter que fazer o pagamento das férias. Professores, se não pagar, pagamento em dobro? Não, 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 não. Cuidado aqui, ó. Fora do prazo, quando a gente diz fora do prazo, é a concessão. A concessão fora do prazo é dobro, é em dobro. Agora, o pagamento fora do prazo é simples, mas multa administrativa. Apenas isso, tá? A súmula 450 do TST foi declarada inconstitucional ao definir que o pagamento fora do prazo, fora desses 2 dias aqui que a gente está tratando, ela teria que ser paga em dobro. Isso não existe mais, tá bom? Não cai em pegadinhas. E ato exclusivo do empregador, como a gente já falou, exceto o empregado menor de 18 anos. E aí, cuidado, porque é o empregado menor, não é o filho do empregado. O filho menor de 18 anos do empregado não importa para efeitos de férias. O que importa é eu, empregado menor de 18 anos, tenho direito de ter as minhas férias, de ter as minhas férias junto com as férias escolares. Perfeito? É um dever. O empregador não pode se opor. Feito? Vamos para o fracionamento das férias. Aqui é rápido, gente. A gente só está revisando. Isso aqui tudo você viu na faculdade. Eu espero. Fracionamento. Concordância do empregado. Claro que dentro da relação de emprego, né? A gente não fala muito da vontade do empregado aqui, né? Quando trata assim de direito comum, vamos conversar, sentar e conversar, mas ó, presta atenção na prova, tá? A gente vai pela CLT, vai pela literalidade. Concordância do empregado. Até 3 períodos, então eu posso fracionar em 3 períodos, desde que um deles não seja inferior a 14 dias e os demais não seja inferior a 5 dias, tá certo? Então, qual é o número que eu tenho que memorizar aqui, ó? É 14, 5 e 5. Esse é o número que eu tenho que memorizar para o fracionamento de férias. Perfeito? Falei tudo? Falei tudo aqui? Falei tudo. Bora para o próximo mapa mental. As férias coletivas. As férias coletivas eu tenho que ela pode ser concedida para toda a empresa, para um setor ou para um estabelecimento, ou seja, uma filial da empresa. Tá? Eu não preciso necessariamente fechar toda a empresa e dar férias coletivas. Cabe, como eu disse para vocês, é o empregador, que é o gerenciador da atividade econômica, definir o que é melhor para o seu interesse. Combinado? Aí aqui, as férias coletivas, pessoal, não teve alteração com a reforma trabalhista. Então fica muito mais fácil de você estudar, até porque você já viu isso na faculdade e não teve alteração. Então a gente não está atualizando. Até 2 períodos anuais, períodos de 10 dias, no mínimo, claro, porque as férias a gente vai ver o prazo de férias, que em regra é 30 dias, tá? Comunicar o sindicato, fixar aviso na empresa e comunicar o Ministério do Trabalho com antecedência mínima de 15 dias. Esses são os requisitos para a validade das férias coletivas. Quando que eu posso perder as férias, professora? Deixa eu apagar aqui. Beleza. Quando que eu posso. Esse artigo, gente, cai demais. Tá? As bancas adoram esse dispositivo. E
O que eu sugiro para vocês? Memorizem, tá? Não questionem muito, apenas memorizem. E aí a regra para memorizar é o quê? Se eu fiquei mais de 30 dias afastado com remuneração, tecnicamente eu já descansei, tá? Essa é a regra. Se eu já descansei, então eu vou perder o meu direito de férias. O primeiro deles é: fui dispensado, mas eu não fui readmitido em 60 dias da minha saída. Meio lógico, né? Porque quando você sai, salvo justa causa, e aí se for justa causa, você não vai ser readmitido, mas quando você sai, você recebe as férias proporcionais, né? Então, querendo ou não, você está recebendo aquelas férias. Mas é o que a lei diz. Na readmissão, se eu for readmitido por 60 dias, eu não perco meu período de férias, tá? Memoriza só isso. Licença remunerada por mais de 30 dias. Foi como eu falei para vocês, ora. Se ele descansou 30 dias com remuneração, é porque já teve suas férias. Aqui se discute quanto ao pagamento de 1/3, tá? Mas a banca FGV não se importa com isso. Remuneração por mais de 30 dias em virtude da paralisação parcial ou total do serviço da empresa. Então, aqui, a empresa parou por 30 dias. E, claro, evidentemente, que se ela parou, aqui a gente vai tratar de remuneração, né? De interrupção do contrato. Eu tenho a remuneração. Então, se eu tenho remuneração, 30 dias eu tive descanso. Percepção de auxílio-doença. Essa aqui é a que mais cai, tá, gente? Percepção de auxílio-doença, ainda que acidentário, por mais de 6 meses, mesmo que descontínuos. Então, se eu tive lá 60 dias de auxílio em 2025, voltei para o trabalho, trabalhei 15 dias, fiquei mais 120 dias em 2025. Antes do meu período aquisitivo, né? Aqui é no período aquisitivo, tá, gente? No período aquisitivo. Tudo isso aqui é no período aquisitivo. E aí, voltei, trabalhei 10 dias, mais 60 dias de auxílio-doença. Isso em 2025. Veja que aqui, 60 dias, 120, 60, é mais de 6 meses, é mais de 180 dias afastada. Com remuneração, porque eu vou receber benefício previdenciário, então eu perco meu direito de férias. O que quer dizer perder o direito de férias? Começa a contar, né? Recomeça o período aquisitivo. Eu recomeço meu período aquisitivo, tá bom? Vamos aprender a fazer a tabela, que isso aqui realmente cai mesmo, tá? Em provas, e eu não sei se você já memorizou como que eu faço essa tabela aqui das férias. Ou seja, quantos dias de férias eu terei? 30 dias. Se eu faltar até 5 injustificadamente, né? Se eu tiver 5 faltas injustificadas, então até 5 eu ainda vou ter o meu direito de férias de 30 dias, completa, tá? Prof, e como é que eu vou memorizar, né? Esses 6, 14, 15, 23, 24, 32, 24, 18 e 12. Vocês vão perceber que a diferença aqui, ó, é de 6. 30 menos 6, 24. 24 menos 6, 18. 18 menos 6, 12. Ah, professora, agora é prova de matemática? Às vezes, matemática e raciocínio lógico, tá? E aqui, professoras, vocês vão perceber que 5 para 14 dão 9. Aqui também dão 9 e aqui dão 9. A gente fala da regra, né? Deixa eu ver se eu não estou na frente de vocês. Estou. Vou sair aqui um pouquinho, tá? Aqui. A regra do 6, 9. Ou seja, eu tiro 6 dos meus dias de férias e aumento 9 nas faltas. Então, é menos dias e mais faltas. Eu acrescento 9 nas faltas e diminuo 6. Eu costumo memorizar, gente, se vocês forem perceber aqui, é uma das coisas também que dá para tirar, excluir algumas assertivas. Vejam que todos os números aqui, deixa eu pegar um marca-texto,
Todos os dias de férias são número par. São números pares, né? Ó, 30, 24, 18, 12. Eu costumo memorizar também que é a tabuada de 6, tá? Ah, professora, não lembro a tabuada de 6. Eu costumava cantar a tabuada de 6, eu aprendi cantando, né? 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60. Foi assim que eu aprendi lá muito tempo atrás, lá em Guaraná, 1800 Guaraná com rolha. Então, eu aprendo melhor assim, tá? Se você quiser. Mas é importante que você saiba que é a tabuada de 6, porque muitas vezes vai aparecer dias que não estão dentro da tabuada de 6, tá? Mesmo assim, fica aí a dica se você quiser usar. Se você quiser cantar, tá? Na hora da prova, não canta em voz alta, pelo amor de Deus. Não vai atrapalhar os outros colegas. Então, vejam que os dias de férias são números pares. Isso já vai facilitar a vida de vocês, tá? Quanto às faltas aqui, você tem que acrescentar um 9. Não tem como, tá? Eu não encontrei ainda uma forma de um atalho aí, né, para vocês memorizarem. Mas aí é fácil, é só contar, né? A questão do 9. Lembrando que o número de faltas entre 15 e 23, apenas esse aqui, né? Apenas 18 dias tem número ímpar, caso isso faça você memorizar melhor, tá bom? Bora para mais tema? Regime de tempo parcial. O tema que a banca adora, hein? Pelo amor de Deus. Isso é bom, né? Fica mais fácil da sua aprovação. Esse checklist aqui você pode encontrar lá na minha rede social. Nós temos alguns checklists para você revisar, sim, realmente antes da prova. Tá com os pontos mais importantes aí já fresquinhos na memória, tá? Então segue lá, @prof.minutoconcurseira ou @OAB sem desespero. Então temos o regime de tempo parcial. É aquele em que a jornada fica limitada a 30 horas semanais. Eu só posso contratar por até 30 horas semanais. E aí nós temos regras especiais para as horas extras. As horas extras eu posso contratar por tempo parcial, regime de tempo parcial, mas eu vou ter que observar a minha contratação. Se eu contratei até 26 horas, eu posso prestar horas extras. Tem direito a horas extras, né? Eu posso prestar. No limite de 6 horas semanais. Vejam que se eu contratei por 26 e eu vou ganhar mais 6 horas semanais, a minha jornada máxima aqui é de 32 horas semanais. Fique atento a isso, tá? Embora o limite seja 30 horas, se eu faço um contrato de até 26 horas, esse contrato pode chegar a 32 horas semanais. Combinado? Se eu contratar por mais de 26 horas, então não pode haver horas extras, tá? É proibida. É vedada as horas extras. Combinado? É isso normalmente que a banca tenta te confundir na hora da questão. Então, aqui, ó, para chegar, né, poderá chegar a 30 horas, vedada a prorrogação de jornada se contratada a partir de 26, ó, que não é 27, é 26. 26 horas, mais de 26 horas. Se até 26 horas, permitida até 6 horas semanais suplementares. O adicional é de 50%, hora extra, normal, será dispensado quando houver compensação de jornada até a semana imediatamente posterior à execução. Então, eu posso compensar a jornada, né, as horas extras, na semana sequente. Se não houver compensação, eu vou ter que pagar, tá? E seja o salário proporcional, ou obviamente, né, se eu tenho um regime parcial, eu não posso querer receber o regime integral, né, gente? Isso é óbvio. Então, sem pegadinhas. Faz jus a 30 dias corridos no repouso anual. Isso aqui cai demais. Por quê? Porque antes da reforma trabalhista, nós tínhamos uma tabela diferenciada de férias para o empregado em regime de tempo parcial, tá? É a mesma tabela que é usada para o empregado doméstico. Então, por isso que a gente não esquece essa tabela. Por quê? Porque eu vou usar lá para o empregado doméstico. E pode converter um terço das férias em pecúnia, ou seja, ele tem direito ao abono
de férias. Tem direito ao quê? À venda de 1/3. Porque agora ele tem 30 dias, né? Antes ele tinha até 18 dias. Então, vejam que são grandes informações que vocês vão utilizar. A banca adora esse tema e quando ela junta regime de tempo parcial com férias, aí é que ela é o auge da FGV aí para vocês, tá bom? Cuidado aí com esse tema. Voltem o vídeo se tiver alguma dúvida. É importante que vocês memorizem essas regrinhas aqui, tá? Eu vou correr porque nós estamos numa revisão, né, gente? Não dá para explicar. Se você quiser um curso completo, aí você entra em contato lá nas nossas redes sociais que eu te passo o link, tá bom? E se você é assinante avançado do Tec Concursos, nós estamos com um curso em vídeo de processo do trabalho. Você é assinante, né? Avançado, é só acessar o curso lá, tá bom? Vamos para uma questão, FGV 2024, OAB. Guilherme, engenheiro responsável. Gente, os enunciados da OAB são realmente enormes. Primeiro, porque a banca quer te cansar. E segundo, ela tem que contar uma historinha. Por quê? Porque é assim que você vai receber os seus clientes, futuros clientes, né? Eles vão chegar contando desde a concepção do útero, né, as suas histórias, e você vai ter que saber lidar com isso, né? Vai ter que saber filtrar as informações que o seu cliente passa. Então a banca só está aqui te tratando como um advogado que você já é, tá? Você tem que confiar que já é um advogado. E aí tudo vai ficar mais fácil, tudo flui mais fácil nessa sua aprovação. Então a banca já te trata como advogado. Entre para o exame sabendo que você é um advogado, que você é advogada. Porque você é. Só falta o exame, tá bom? Guilherme, engenheiro responsável por obras de infraestrutura, trabalha para uma sociedade empresária há 5 anos. Ao longo dos últimos 4, sempre desfrutou de 30 dias de férias. Então, o item aqui provavelmente vai cobrar férias. Em janeiro de 2024, ao verificar a incidência de numerosos feriados ao longo do ano, ele pretendeu fracionar suas férias. Assim sendo, procurou você, como advogado, para orientá-lo sobre a possibilidade de fracionar os 30 dias de férias a que tem direito. Vejam, ele tem 30 dias de férias, então ele faltou, se é que faltou, até 5 dias, injustificadamente, tá? Acerca do interesse do seu cliente, assinale a opção que indica corretamente a orientação a ser dada. Vamos relembrar? Eu posso fracionar? Posso, eu tenho 30 dias. Eu posso fracionar em quanto? 14, 5 e 5. Em 3 vezes, sendo que não pode ser menor que 14 e os demais menor que 5 dias corridos, tá, gente? Férias é dias corridos. Quem dera fossem dias úteis, né? Seria ótimo. Mas não, as férias é em tempo corrido, tá bom? Bora lá. Letra A. Ele não pode fracionar as férias porque não usufruiu desse direito nos últimos 4 anos. Nada a ver. Mas tem direito a converter 1/3. Tem direito, sim, de converter a 1/3, sem problema nenhum. Ele pode fracionar as férias em 3 períodos de 10 dias. 10 dias não, a gente viu que são 14. Ele pode fracionar as férias em períodos inferiores a 5? Não, não pode. E sobra a letra D. Ele pode fracionar as férias em até 3 períodos, desde que um deles não seja inferior a 14 dias e os demais não sejam inferiores a 5 dias. Gente, em prova da FGV, para a OAB, tá? Não para concursos. Para a OAB, se você não sabe a resposta, vou te ensinar uma técnica aqui para você chutar. Vejam as assertivas anteriores, iguais essas aqui. Vejam que na assertiva correta, cada assertiva traz uma incorreção à assertiva correta. Então vejam aqui, não pode fracionar? Sim, ele pode sim, ó. Letra A. Eu vou até apagar aqui para a gente trabalhar bem certinho para vocês entenderem o que eu estou falando. Isso aqui, gente, é para você chutar quando você não sabe a resposta, pelo amor de Deus. Se você lê uma questão e diz, nunca ouvi isso, nem na faculdade, não lembro, ou foi lá no primeiro semestre, não era nem gente quando eu comecei a faculdade, não lembro. Aí você faz isso aqui, tá?
Pelo amor de Deus, não vai fazer a prova inteira assim, achando que vai dar certo, porque não, tá? Isso aqui é só um chute para facilitar aí o seu chute para você chegar mais perto. Então vamos ver aqui, ó. A letra D é a nossa resposta. Ele pode fracionar. Aqui a letra A diz que ele não pode. Ele pode fracionar as férias em 10 dias consecutivos. Não. Ó, inferior a 14. Ele pode fracionar as férias em períodos inferiores a 5 dias. Não. Tá aqui, ó. Letra C. Tá? Letra A, B e C. Sobra a letra D. Tá? Isso aqui é para você chutar quando você não sabe a resposta. Então, qual é a dica? Procure nas assertivas anteriores informações opostas, tá? Normalmente a banca vai te trazer uma assertiva mais completa, igualzinho isso aqui, ó. Viu? Primeiro ela falou de pequenas peculiaridades das férias. E depois, no final, ela fez ela completinha, rebatendo cada uma das assertivas anteriores. Fica a dica aí para vocês. Gabarito letra D. Bora. Deixa eu ver se a gente tem mais uma questão aqui. Temos. Vamos calcular aqui as férias. Essa é inédita. Tá? É a fonte da minha cabeça, tá bom, gente? Durante o período de aquisitivo de férias, Mike Ross, né? Mike Ross, faltou injustificadamente ao trabalho 16 dias. Ao conversar com Dona, foi informado que não faria jus às férias de 30 dias. Ele procurou Harvey para questionar essa informação, mas ele não soube responder, né? Até porque ele não era um advogado trabalhista. Então, procurou você, sim, você como advogado, que o informou que as férias serão de. A gente pode construir a nossa tabela de -6 com +9. A gente pode usar a tabuada de 6 e a gente pode utilizar, como eu falei para vocês, os dias de férias são pares. Então eu vou começar por isso aqui, tá? Ele tem quantos dias de férias? Não sei, vou ver aqui, ó. 15 não tem. 15 é ímpar. Já excluí uma, tá? Outro ponto, tabuada de 6. Vou botar aqui, ó. Você que não lembra, né? 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60. É claro que eu não preciso saber toda a tabuada, eu só vou pegar esse aqui, ó. 2, 3, 4 e 5. 6 vezes 2 vezes 3 vezes 4 vezes 5. Isso aqui você sabe, né? É tranquilo. Então vamos ver aqui. Tem 14 na tabuada? Não. Tem 18? Não. Tem 20? Não. Tem 24? Beleza. Agora a gente vai calcular a tabela, né? Usa a tabela aqui, ó. Normalmente, com essas duas informações, você já consegue fazer a questão. Mas aqui eu quero trabalhar com vocês, então, né? A fonte aqui dessa questão é a minha cabeça. Então, a gente vai trabalhar aqui a tabelinha, tá? Então, se eu tenho 30, 24, 18 e 12, que é a minha tabuada de 6, aí aqui eu tenho até 5 dias. 5 mais 9 dá 6 e 14. E aqui dá 15 com 23. Achamos a nossa resposta. 18 dias. Tá? Gabarito, letra B. Façam a tabelinha se vocês se sentirem melhor, né? Mais confortáveis. Mas utilizem essas regras dos pares, da tabuada de 6, porque isso vai facilitar aqui a memorização de vocês, tá? Eu sei que é difícil, né? Esse momento de preparação, a gente tem final da faculdade, tem a família, tem um trabalho, um estágio, tem outras questões aí na sua cabeça, mas tente focar, né, um pouco, ter prioridade, porque vai com certeza ser uma vitória mais leve para você, tá? Então eu tô aqui para te ajudar. Qualquer dúvida, entre em contato, deixa comentários, vai lá na nossa rede social, tire a sua dúvida. Se você, professora, o que que eu faço na semana da prova? A gente tem dicas lá para você, inclusive meditação. É muito importante que você tenha noites de sono, né? Ali, as 3 últimas noites aí, antes da prova, que você durma bem, que você tenha paz interior e acredite que você fez o máximo que você podia. Você fez o que estava à sua disposição. Você fez o possível, tá?
Não leve a carga toda, os seus problemas todos para a hora da prova, que isso vai pesar, vai te deixar ansioso, vai te deixar mais preocupado, mais tenso. E aí, às vezes, uma questão que vocês vão, com o tempo vocês vão ver, são questões fáceis. A FGV, ela traz nas assertivas, tem como a gente excluir com duas, três conhecimentos, três premissas, você consegue excluir aí pelo menos duas assertivas, tá? E aí, como nós temos o gabarito, né, a questão de quatro assertivas só, né? Não é normalmente como em concurso que são cinco, você fica aí com 50% de chance de acertar a questão, mesmo que você chute, tá? Então é importante aí que você se dedique a esse tempo, né? O tempo livre que você tiver, faça questões. Entre lá na plataforma Tec Concursos e faça questões. Leia os comentários, ok? Eu confio nos comentários que estão lá, tá? Pode ficar tranquilo. E são didáticos. E independente se você viu o assunto lá no primeiro ano, segundo ano, se você não lembra mais, se você não gosta do assunto, mas é obrigado a estudar, passa lá no Tec Concurso nos comentários, tá? Gabarito letra B. E a gente tem mais outra aqui. Ó. Uma família composta de pai, mãe e filha, respectivamente Jorge, Paula e Rita, trabalha na mesma sociedade empresária, como funcionários do departamento de produção. Rita tem 16 anos de idade, estuda na parte da manhã em uma escola vizinha ao local de trabalho. Está cursando o primeiro ano do ensino médio. Os pais são responsáveis pelo setor de qualidade, que não conta com nenhum outro funcionário. Os três procuram você como advogado porque desejam fazer coincidir as férias escolares de Rita no mês de julho com as férias de Jorge e Paula, ou seja, a família quer viajar de férias, a fim de viabilizar uma viagem familiar. Entretanto, o empregador indeferiu o requerimento das férias de Jorge e Paula, tendo deferido apenas o de Rita. Ó, todos os três, a família inteira, empregados. Lembra que eu falei que o empregado menor de 18 anos, aqui, ó, tem direito potestativo. O empregador não pode se opor a fazer coincidir as férias com as férias escolares? Perfeito. E aí a gente não falou dos demais, né? Do Jorge e da Paula aqui, dos demais membros da família que trabalhem numa mesma empresa. Em regra, eles podem sim ter aí umas férias em família, tá? Mas isso depende do quê? A gente vai ver nas assertivas aqui, ó. Cabe ao ajuizamento da reclamação trabalhista, requerendo que o juiz marque as férias dos três membros da mesma família, pois Rita tem direito às férias escolar. Aqui tá certo. E deverá ser acompanhada pelos pais. Isso aqui tá errado, tá? Por quê? A gente vai até aqui, eu acho que é a letra D, né? Deixa eu ver. É aqui, ó, letra D. A gente já vai direto pro gabarito, ó. Rita tem direito a fazer coincidir suas férias no emprego com férias escolares. Por quê? Foi a determinação que está lá na CLT e que a gente viu na nossa revisão, no nosso mapa mental. E seus pais terão direito de gozar férias no mesmo período, desde que isso não resulte prejuízo para o serviço, causa do indeferimento do empregador. Por quê? Lembra aqui, ó, eles não têm outro funcionário. Aqui, ó, que não conta com nenhum outro funcionário. Ou seja, se der férias para os dois, o empregador vai ficar no prejuízo, porque não tem empregado para suprir, tá? Então, gabarito letra D, e cabe aqui a Rita, menor de 16 anos, com as férias escolares. Perfeito. Agora, os pais, não, porque causará prejuízo ao empregador. Então, letra B, cabe aos empregados a designação do período de férias, inexistindo direito ao empregador, não. Os três poderão gozar férias juntos, mas a Rita não tem direito de requerer férias concomitante com o período de férias escolares. Errado. Sobre férias, era isso que a gente tinha para falar com vocês, tá? Gabarito letra D. Vamos para a rescisão? Eu tô apostando aqui, ó, gente, na rescisão indireta e na culpa recíproca, tá? Faz tempo que a banca não cobra esses dois assuntos. Rescisão indireta.
Quando que o empregado pode permanecer no trabalho? Isso quer dizer o quê? Aqui na rescisão indireta, gente, o empregador que cometeu justa causa, tá? Ele cometeu a falta grave. Então, o empregado pode requerer, e aí ele vai ter que fazer isso na Justiça do Trabalho, por meio de ação própria. Ele não pode simplesmente dizer: olha, empregador, meu FGTS não está sendo depositado. Eu não vou mais trabalhar, vou embora, estou indo, vira as costas e vai embora. Não pode, tá? Ele pode até dizer: olha, o FGTS não está sendo cobrado, eu vou ajuizar uma ação própria, uma reclamação trabalhista, para rescindir o contrato, porque você não está cumprindo com a sua obrigação, que é recolher o FGTS. Perfeito? Então, existem duas situações em que o empregado ele pode permanecer no trabalho enquanto a ação vai rolando aí, né? Tá? Que é quando o empregador não cumprir as obrigações do contrato. Por exemplo, né? Falta de recolhimento do FGTS. Reduzir o seu trabalho, sendo este por peça ou tarefa, que prejudique sensivelmente os seus salários. Então, cabe a escolha do empregado se ele vai ou não continuar trabalhando para o empregador nessas duas situações. As demais que vocês vão ler lá no artigo 483, o empregado necessariamente, segundo a doutrina, deve se retirar do trabalho, tá bom? Por meio de ação própria, já falei para vocês, e as verbas são aquelas consideradas sem justa causa, ou seja, ele vai ter direito a tudo, tá? Seguro-desemprego, saldo de salário, aviso prévio, férias, 13º, tudo, tá bom? Dispensa coletiva, é isso aqui, ó, o tema, né, recente do STF, não precisa de autorização, nem instrumento coletivo para sua efetivação. Então, ou seja, o que o STF exigiu aqui, no caso de dispensa coletiva, demissão em massa, é o quê? É o diálogo. O diálogo com o sindicato. Eu vou chamar o sindicato para conversar. Olha, eu vou dispensar aqui 250 empregados na empresa. Vamos discutir. Aí o sindicato, né, tenta aí buscar uma forma de fazer com que não haja essas demissões. E aí a empresa assim, olha, beleza, não, mas não tem jeito. Eu vou demitir, eu vou dispensar. Mas eu chamei o sindicato para dialogar. Se não, se não deu certo, né, a negociação, eu não preciso autorização do sindicato. Eu não preciso que haja um ACT, um CCT, para que eu faça a demissão em massa, tá? Basta que eu tenha o diálogo com o sindicato. Então, vamos falar sobre culpa recíproca. Minhas apostas aqui, rescisão indireta e culpa recíproca. O que é culpa recíproca? É quando empregado e empregador cometem justa causa. E aí, quais são as justas causas? 482 e 483 da CLT. Tá? Deem uma olhadinha antes da prova aí. O 482 a gente até vai tratar aqui, mas o 483 dê uma olhadinha porque é a minha aposta, tá? Pois não vão dizer aí, não vão perder ponto e dizer que eu não avisei. Então, o que que a gente tem aqui? Na culpa recíproca, a gente vai ter alguma perda, né? Até porque ambos contribuíram para a rescisão do contrato, nós vamos ter alguma diferença quanto às verbas rescisórias. Se o empregado teve culpa, a gente vai falar em 50% de retirada de alguns direitos. Quais dele? Férias proporcionais, 13º e a multa, que não se fala multa, né, mas indenização sobre o FGTS. Então, quando rescinde o contrato na dispensa sem justa causa, o empregado faz jus a uma indenização de 40%, e aí cuidado com pegadinha, porque 40% sobre o FGTS. Bem, ó, presta atenção. A indenização é de 40% sobre o FGTS. Na culpa recíproca, eu vou ter direito a metade dessa multa, metade dessa indenização. E a metade de 40% é 20%. O que que a banca vai colocar lá para você? Vai colocar que
Na culpa recíproca, o empregado tem direito a 50% das verbas rescisórias, que inclui 13º salário, férias proporcionais. Eu acho que eu tô na frente, né? Vamos tirar aqui. Deixa eu sair aqui, gente. Aqui. Aqui, ó. E vai ter direito a 50% da multa do FGTS. Você, nervoso, lendo rápido, o que, que você vai anotar? Ah, é verdade, realmente, é 50% das verbas, né, rescisórias vai ter direito. Só que aqui não é 50%, gente. Aqui é 20%. Porque metade de 40% é 20%, não é 50%. Tá certo? Então, cuidado com pegadinha da banca. Tem direito ao saque no FGTS. Deixa eu apagar aqui, para a gente ler direitinho aqui. Ó, porque eu estou apostando realmente na culpa recíproca. Ó. Então, ele tem direito a 100% o saldo do salário, férias proporcionais de 50%, 13º de 50% e a multa do FGTS de 20%, porque é metade da multa devida. Saque de FGTS 100%, porque é direito do empregado. E não tem direito a seguro-desemprego, por quê? Porque a dispensa aqui foi voluntária. O empregado cometeu justa causa. Ele contribuiu para a extinção do contrato de trabalho. Então, não tem direito ao seguro-desemprego. Demissão. Nós temos aqui o saldo de salário, férias vencidas ou proporcionais. As vencidas é aquele caso que não foram concedidas, tá? Essas férias vencidas, o empregado não perde nem na justa causa. Se ele cometer justa causa, as férias vencidas serão devidas. 13º proporcional e deve conceder o aviso prévio ao empregador sob pena de desconto. Tá certo? Esse é o caso de demissão em que o empregado comunica o empregador de que não quer mais trabalhar naquele local. Certo? O distrato já foi muito requisitado. Pode ser que caia, né? Mas já foi bastante requisitado. O distrato é o quê? O acordo entre as partes. Ambas dizem, ok, você não quer mais trabalhar aqui, eu também não quero que você trabalhe, então vamos fechar um acordo. Vai ter direito por metade do aviso prévio, desde que indenizado, da indenização do FGTS, ou seja, 20%, o saque dos valores do FGTS vão ficar limitados a 80%, e sem seguro-desemprego. As demais verbas serão integrais, né? Serão 100%, tá? Saldo de salário, por exemplo, ok? As férias vencidas, tudo isso vai ser 100%. As únicas diferenças aqui no distrato é realmente o aviso prévio, desde que é indenizado, a indenização do FGTS, que vai ser de 20%, e o saque dos valores do FGTS, que é limitado a 80%. Combinado? Falamos sobre tudo? Falamos sobre tudo. Extinção atípica, fato do príncipe. Isso aqui eu nunca vi na prova da OAB, né? Vai que cai agora. Fato do príncipe é a paralisação temporária ou definitiva das atividades da empresa, decorrente do quê? De algum ato municipal, estadual ou federal, ou uma legislação. Então, aquela legislação, aquele ato administrativo, impede que a empresa continue a sua atividade. Neste caso, cabe ao governo responsável aí pelo ato, né, ou pela legislação, pagar aos empregados desse empregador o quê? Os artigos, né, 478, 479 ou 497, ou seja, as multas decorrentes da rescisão de contrato por prazo determinado, os 40% do FGTS e o aviso prévio indenizado. Tá? Isso é o que diz parcela da doutrina. Os restantes, né, saldo, férias proporcionais, 13º, essas parcelas, segundo a doutrina majoritária, cabe ao empregador. Por quê? Porque ele assume os riscos do negócio. Então, essas três parcelas aí, né, essas indenizações decorrentes da extinção, contrato de trabalho por prazo determinado, caso haja, e do FGTS, a indenização sobre o FGTS, aí é a parte do governo, mais o aviso prévio. Requisito principal, impossibilidade absoluta da continuação do negócio. A empresa fechou, encerrou as atividades por causa desse ato, por causa dessa legislação. Tá? Isso é fato do príncipe.
Força maior, acontecimento inevitável e alheio à vontade do empregador. Isso aqui é fichinha, tá? É isso que você vai observar na hora da prova. Força maior não pode ter a vontade do empregador. Se ele agiu com culpa na atividade e a atividade por algum fato da natureza acabou sendo afetada, aí você vai ter que averiguar as assertivas, tá? Porque pode ser que a banca esteja te pedindo força maior dentro delas. Extinção, fechamento definitivo da empresa, indenização por metade. Então aqui a gente vai aplicar as indenizações, as verbas rescisórias, tudo por metade. Igual a gente tem estudado aqui, né? Ao longo aqui da culpa recíproca, até do fato do príncipe aqui, né? Nulidade, atividade ilícita. O que acontece quando a atividade é ilícita? O objeto da atividade é ilícita. Por exemplo, venda de drogas. Drogas, o objeto da venda é o quê? É ilícito. Eu não posso reconhecer o vínculo entre o vendedor e o empregador aqui, que no caso seria o fornecedor, tá? Então eu não posso, justamente porque eu estaria, vamos dizer, abençoando uma atividade ilícita. Então não pode. E aí não tem direito a nada. Se eu não tenho reconhecimento do vínculo, eu não tenho direito a nada, 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 nada. Agora, se eu tenho uma atividade proibida, cuidado aqui, proibida, por exemplo, menor de 16 anos que trabalha em local insalubre. Vou botar o menor de 18, né, pra gente não... Aqui, ó, menor de 18 anos que trabalha em local insalubre. O menor de 18 anos não pode trabalhar em local insalubre. Mas não é por isso que a gente vai puni-lo novamente e não reconhecer essa atividade. A gente vai reconhecer, vai fazer os pagamentos, inclusive do adicional, reconhecimento da carteira de trabalho, inclusive dessa atividade insalubre para efeitos de aposentadoria, tá? Mas não vai considerar todo o contrato nulo. Vai ser nulo dali para frente. Eu vou extinguir o contrato ou mudar aquele empregado de função, tá? Dentro da empresa. Então, cuidado com isso, ok? Essa regra de vínculo de emprego, tá? Ela não se aplica ao concurso público. Ou seja, se eu exijo concurso público para considerar o vínculo, mesmo que essa atividade seja proibida, eu não vou reconhecer o vínculo de emprego. Mas eu vou reconhecer o quê? O pagamento de salários e FGTS. Então, se a administração pública contrata uma pessoa sem concurso público, veja, uma atividade que é lícita, né? Dentro aí do serviço público, eu vou declarar a nulidade desse contrato, mas eu não vou reconhecer o vínculo de emprego. Mesmo que eu não reconheça o vínculo de emprego, eu vou pagar os salários e o FGTS. Contrato por prazo determinado. Quando eu termino no prazo, ou seja, no termo, as partes ali já sabiam que aquele contrato ia terminar naquela data, na determinada data. Então, o que o empregado recebe das verbas rescisórias? Saldo de salário, férias vencidas e proporcionais, 13º proporcional e saque do FGTS. Tá? Essas são as verbas. Veja, não existe multa, não existe indenização. Por quê? Porque as partes já sabiam que naquela data o contrato seria extinto. Diferente é se eu tenho uma extinção antecipada. Se é o empregador que dispensa o empregado, ele tem que indenizar o empregado por metade do que teria direito até o final do contrato. Ou seja, eu tinha um contrato de 12 meses e lá no 6º mês, o empregador dispensou o empregado. Então, o que ele vai indenizar? Por 6 meses. O que faltava? Não faltava 6 meses para o contrato? Ah, professora, o contrato era de 12 meses, mas lá no 10º mês, o empregador resolveu dispensar o empregado. Então, ele vai ter que indenizar 2 meses. 2 meses, né? Ok? É isso. Essa é a indenização lá do contrato por prazo indeterminado. E, prof, se é um empregado que diz que não quer mais trabalhar, lugar meio tóxico, quer ir embora. Aí, neste caso,
o empregador vai ter que comprovar prejuízos. Se ele comprova o prejuízo, aí sim o empregado vai ter que indenizar. Só que essa indenização vai ficar limitada ao que ele teria direito. Então, no nosso primeiro caso aqui, fica limitada aos 6 meses que ele teria direito. Ou, no caso, aqui no nosso último, né, segundo exemplo, no caso, fica limitada aos 2 meses. Cuidado com essas regrinhas. E aqui o último ponto, para falar do contrato por prazo determinado. Prof, tem aviso prévio no contrato por prazo determinado? Tem. Quando? Quando tem a cláusula assecuratória do direito recíproco. Essa cláusula vai dizer que, no contrato por prazo determinado, se houver extinção antecipada, eu vou utilizar as regras do contrato por prazo indeterminado. E aí, quando eu utilizo as regras do contrato por prazo determinado, eu puxo o aviso prévio para cá, tá? Essa é a única diferença. Ou a única diferença que importa para as provas. Então, se eu tenho a cláusula assecuratória do direito recíproco, eu vou ter direito a aviso prévio no contrato por prazo determinado. Quitação das verbas, os efeitos. Bora lá. Estão cansados, gente? A gente tem muita coisa para assistir aqui ainda, tá? Revisão é isso mesmo. Bora. Efeitos. Pelo empregador, parcelas expressamente consignadas no termo. Ou seja, se eu tenho um termo lá de rescisão, né? Termo de rescisão do contrato de trabalho, o que estiver lá está quitada, expressamente. Judiciário, quitação geral, ou seja, eu estou lá no judiciário, o juiz é meio que o interventor, né? Que vai proteger aí as relações de emprego. Então, quitação geral. Comissão de conciliação prévia, liberatória geral, ou seja, libera geral o empregador, exceto as cláusulas em que eu colocar que não foram pagas. Então, vejam que é o contrário aqui do termo de rescisão, né? O termo de rescisão, eu preciso que as parcelas estejam expressamente, né? O que não tiver ali, eu posso recorrer à Justiça do Trabalho. Na CCP, que não estiver expressamente ressalvado, posso ir lá na Justiça do Trabalho, tá? Então, cuidado com isso aqui. Essa regrinha que cai bastante. Tira um print aí, eu vou até sair aqui da tela para vocês tirarem um print desse mapa mental. Mas, ao final da aula, eu vou te dar uma dica aqui para você ter acesso a esse e outros mapas mentais, mais o material em PDF dessa aula, tá? Fica aí até o final com a gente. Mas eu vou tirar aqui, vou sair para você tirar print. Deixa eu limpar. Tira um print aí desse mapa mental. Termo de rescisão do contrato de trabalho, do judiciário, da CCP, né, da Comissão de Conciliação Prévia, e o PDV, caiu na última prova. A quitação é plena e irrevogável, salvo disposição contrária. Então é a mesma coisa que o CCP. Só que o PDV, aqui, ele tem que estar previsto em ACT ou CCT, tá? Cuidado. Se não tiver, é inválido. Nós temos a quitação anual, né, que é a eficácia liberatória das parcelas nele especificadas, pode ser considerado, né, pode ser aí informado ao empregado anualmente. Formalidades, deve ser feito em dinheiro, cheque visado ou depósito bancário. Normalmente em depósito bancário, que é realizado hoje, né? O empregado analfabeto, em dinheiro ou depósito bancário. Compensação, o que é compensação? O empregado fez um empréstimo com o empregador e logo em seguida pediu dispensa, pediu a demissão. Eu posso compensar esse empréstimo? Posso, desde que ele fique limitado a 1 mês de remuneração. Ah, professora, mas ele recebe 3.000 reais, mas me pediu 10.000. E eu emprestei, ele só pagou 1.000, ou seja, está me devendo 9.000. O que acontece com esses 6.000? Eu vou perder? Eu, empregador? Não, você não vai perder. Você vai entrar com uma ação própria de cobrança, tá? Porque os 3.000 você pode cobrar, né? Limitada aí a remuneração. Mas os outros 6 vai ter que buscar na justiça uma ação própria. Salário complessivo. O que é salário complessivo? É o pagamento feito assim, ó. João vai receber 3.000 reais.
Ponto. Eu não sei se esses 3 mil reais aqui é salário, se tem adicional, se tem férias, se tem horas extras. Eu tenho que discriminar as verbas correspondentes ao salário. Se eu não faço isso, se eu faço em rúbrica única, então esse salário é inválido, tá? É pagamento sob uma única rúbrica. Na verdade, não é rúbrica, né? É rubrica. Não, sob uma única rubrica, que é vedado, tá? Multa do artigo 477. Vamos lá. Estamos acabando, gente. E aí eu te espero na próxima aula, tá? Não foge, não. Multa do artigo 477. O que é a multa do 477? Eu vou dar um valor equivalente ao salário do empregado ao empregado. Isso é multa. E é multa por quê? Porque o empregador ele descumpre uma obrigação que ele tinha. Qual é a obrigação? Anotar a CTPS, ou seja, da baixa, né, como a gente chama, comunicar e pagar os valores, as verbas rescisórias no prazo de 10 dias. Então veja que são 3 obrigações: anotar, comunicar e pagar as verbas, tá? Então, cuidado aqui. E a multa do 467? A multa do 467, ela vai trazer uma verba incontrovérsia. Por exemplo, professora, o empregador foi ajuizada a ação contra o empregador. E aí, nas verbas rescisórias, tem lá as férias vencidas. Essas férias aqui são incontroversas. Basta eu olhar o contrato e saber que aquelas férias não foram concedidas e elas serão concedidas na condenação, na sentença. O próprio empregador, ele reconhece que as férias estão vencidas e que não foram pagas. Se ele chega na primeira audiência, acho que eu não estou aqui, né? Deixa eu aparecer aqui para conversar com vocês. Ó. Se ele chega na audiência, a primeira audiência, a audiência inaugural, e não paga essas férias vencidas, porque é um direito incontroverso, ele mesmo, na sua contestação, não reclamou, não contestou, não impugnou essas férias vencidas, se ele chega na audiência e não paga essas férias, ele vai ter um acréscimo aí, né, de 50%, pagamento de 50%. Por quê? Porque era em controvérsia, ele deveria ter pago, inclusive, na rescisão, e não pagou, tá? Então, isso acontece muito com aviso prévio, tá? Que o empregador acaba não pagando, e aí vai para a justiça e chega lá na hora, na primeira audiência, ele não paga o aviso prévio e aí vai pagar com multa de 50%. Combinado? Cuidado com essas duas multas. Obrigações do empregador, aqui, né? Ó, referente à multa 477. Em 10 dias corridos do término do contrato, independente da modalidade do aviso prévio. Anotar a CTPS, comunicar aos órgãos competentes de extinção e pagar as verbas. Perfeito? Justa causa. Justa causa. Faz tempo que a banca não cobra. Ela tem elementos objetivos, subjetivos e circunstanciais. As hipóteses têm que estar previstas em lei. Fora disso, não pode um empregador, com fonte da sua cabeça, né, inventar aí uma situação para justa causa, né, para justificar a rescisão do contrato. Então, o que eu tenho? Improbidade. Improbidade é a perda da confiança do empregador no empregado. Então, aqui a gente vai dizer perda da confiança. Alguns doutrinadores dizem que é o prejuízo do empregador. Por exemplo, atestado falso, né? O empregador tem um prejuízo. Por quê? Porque não teve um empregado naquele dia exercendo a sua atividade. Então, tecnicamente, o empregador teve uma queda da produção. Incontinência. Incontinência tem a ver com ato sexual. Sabe o tarado da empresa? É ele, tá? Ele pode ser, na verdade, ele deve ser, né? Dispensado por justa causa e a justificativa é incontinência. Para você lembrar a incontinência, sabe a incontinência urinária? Então,
a incontinência urinária tem a ver com órgãos genitais e sexuais tem a ver com órgãos genitais. Então, você pode fazer essa correlação. Incontinência urinária, órgão sexual. Então, nós temos aí a justa causa, tá? Mau procedimento, segundo alguns doutrinadores, é tudo aquilo que não seja sexual. Na verdade, o empregador, ele vai colocar aqui em mau procedimento tudo aquilo que não estiver nessas condições aqui previstas, tá? Não se enquadrar. Negociação habitual, condenação criminal. Aqui a condenação criminal, gente, cuidado, porque eu tenho que ter uma sentença transitada em julgado e mais não suspensão da pena. Por quê? Porque se a pena foi suspensa, o empregado ele pode comparecer ao trabalho. Se ele pode comparecer ao trabalho, ele não pode ser dispensado por justa causa. Desídia. Desídia é aquela pessoa que já não está mais interessada naquele emprego. Aí começa a faltar, chega atrasada, não faz as coisas que deveria fazer, tá? Então ela age aí como quem não se importa com o trabalho. Embriaguez. A embriaguez, gente, hoje, ela é uma doença reconhecida pela OMS. Isso quer dizer que, no caso de embriaguez, considerando uma doença, o empregado tem que ser enviado para o INSS para se tratar. Isso na prática. Na prova, a embriaguez, seja dentro ou fora do trabalho, ela vai ser considerada justa causa. Segredo de justiça, se revelar, justa causa. Indisciplina. A indisciplina aqui, eu vou anotar mais para cima. Deixa eu limpar e aí a gente trabalha o restante. Aqui, ó, indisciplina. A indisciplina é norma geral. Como assim, professora? Quer dizer que a empresa diz lá que não pode fumar no espaço, no refeitório. Isso é uma norma geral. Ninguém pode fumar no refeitório. Eu vou lá e fumo, justa causa. Tá? Insubordinação na verdade, uma norma individual. Ou seja, o empregador disse: olha, fulano, hoje você vai trabalhar naquele setor. Aí ele vai diz: eu não vou trabalhar naquele setor porque eu não gosto do fulano. Né? Aquele lugar é muito tóxico, aquele setor é muito tóxico, eu vou ficar aqui. Isso é insubordinação, ou seja, o empregado ele não cumpre uma ordem direta, feita a ele, exclusivamente, tá? Mesma coisa a utilização de EPIs. Se ele não utiliza, o empregador pode sim fazer advertência e, se não houver o cumprimento, fazer a dispensa por justa causa. Abandono de emprego. Abandono de emprego aqui tem que ser 30 dias consecutivos, sem comparecer, e mais o ânimos, né, que a gente fala, de não querer mais o trabalho. Ou seja, eu tenho um requisito objetivo, que são os 30 dias, e tenho um subjetivo, que é o empregado que não quer retornar ao trabalho, tá? Prática constante de jogos de azar, desde que, claro, que atrapalhe a execução, né, da atividade. Perda da habilitação ou dos requisitos estabelecidos em lei de forma dolosa, ou seja, na verdade, a perda de habilitação ou dos requisitos de forma dolosa, tá? Aqueles previstos em lei. Então, dirigir alcoolizado é uma forma dolosa de você perder a sua carteira de habilitação. É o exemplo mais clássico aí que cai nas provas. Recusa do EPI, já falei para vocês, que configura um ato de insubordinação, ato lesivo da honra ou da boa fama ou ofensas físicas praticadas no local de trabalho contra qualquer pessoa ou fora dela, contra o empregador ou preposto, ressalvada em todas a legítima defesa. Apenas as parcelas vencidas, ou seja, por exemplo, umas férias vencidas, já adquiridas, serão devidas, além do saldo de salário, férias e outras vencidas, tá? Não tem direito aqui perde tudo, tá? Não tem direito a aviso prévio, não tem direito a FGTS, a multa, inclusive, não tem direito a seguro-desemprego, tá? Tem direito a nada. Sai com uma mão na frente e outra atrás. Vamos resolver as questões aqui? Sobre a rescisão dos contratos por prazo indeterminado, considerando a legislação e o entendimento pacífico da jurisprudência. Analise. Reconhecida a culpa recíproca, a extinção do contrato de trabalho implica no pagamento de todas as verbas rescisórias pela metade.
não sendo o empregado inserido no programa de seguro-desemprego. Aqui está certo, não sendo o empregado inserido no programa de seguro-desemprego, porque a dispensa é voluntária. Mas não são todas as verbas que serão pagas pela metade. Apenas o quê? 13º, férias e multa do FGTS. O restante é tudo integral. Ok? Então, nós temos aqui como falsa. A rescisão do contrato de trabalho por acordo entre as partes permite a movimentação de conta vinculada ao trabalhador. Permite. Mas limitada a 80%? Sim. Do valor dos depósitos efetuados ao longo da vigência do contrato. Perfeito. A rescisão em massa dos trabalhadores tem como exigência procedimental imprescindível a intervenção sindical prévia, que não se confunde com a autorização prévia por parte da entidade sindical ou celebração de convenção. O acordo verdadeiro. Tema do STF foi como eu falei para vocês. Na dispensa em massa, eu não preciso de autorização do sindicato e não preciso de um ACT ou um CCT. Eu preciso é dialogar previamente. Então, eu chamo o sindicato, converso e demito em massa, tá? É assim. Na prática, é isso que acontece. Gabaritos, então, FVV, né? Último tema aqui, teletrabalho, tá? Pessoal, demais cai teletrabalho. O que a gente precisa saber sobre os equipamentos? Cabe às partes preverem no contrato a responsabilidade por eles, ou seja, o meu computador, a minha internet que eu vou usar em home office, quem vai ressarcir, né? Se eu tenho uma internet, sei lá, de 100 giga, mega, né? Acho que é mega, né? Mega que fala, 100 mega. Mas esse 100 mega é pouco para eu trabalhar. Então, eu vou ter que adquirir um pacote, sei lá, de 500 mega. Não sei se nem se existe. Tô falando assim, aleatoriamente, tá, gente? 500 mega. O que que eu faço? Quem que vai pagar? Quem que vai arcar com essa alteração, tá? Aí vai estar previsto aí no contrato. O uso de equipamentos fora da jornada de trabalho normal não constitui tempo à disposição, regime de prontidão ou sobreaviso, salvo acordo individual ou coletivo. Aqui vocês vão memorizar essa disposição, mas fiquem atentos. Por quê? Se eu estou fora da jornada de trabalho, eu estou trabalhando, é porque existe uma fraude à minha jornada de trabalho, né? O que o dispositivo tenta trazer aqui é, eventualmente, eu estou lá num grupo do pessoal da empresa, e aí eu estou fora do meu local de trabalho, mas estou conversando, até falo, né? Normalmente a gente fala sobre assuntos da empresa, sobre coisas a se fazer na empresa. Ok, isso não necessariamente tem relação com horas extras. Eu não estou trabalhando necessariamente, salvo, é claro, se ficar comprovado que é uma fraude, tá? Então é isso que o legislador quis dizer. A alteração contratual. Aí a gente vai pensar assim. Eu memorizei assim, né? Um home office, para a categoria, é ruim, porque você isola o empregado dentro de casa, ou em outro local, né? Mas normalmente dentro de casa. Você isola esse empregado dentro de casa, e aí os direitos coletivos, aquela briga, aquela luta por melhores condições fica mais afastadas, porque eu não tenho ali o contato dia a dia, né? Eu não tenho aquela afinidade dos empregados. Então, na minha cabeça, home office é ruim. Ah, professora, é tão bom trabalhar de pijama? Eu sei. Eu mesmo trabalho de pijama. Mas, para que eu possa memorizar aqui o teletrabalho, na minha opinião, o home office é prejudicial justamente porque é, prejudica aí o avanço às melhores condições de trabalho. Então, se ele é prejudicial, eu vou precisar da anuência do empregado para ir para o home office, tá? É essa o meu raciocínio que eu tenho. Então, aqui, ó, do teletrabalho, do presencial, aqui, ó, home office oficial. Home office é prejudicial. Do presencial para o teletrabalho, eu preciso da anuência do empregado, porque ele é prejudicial. Diferente é se eu estou no home office, num emprego que é prejudicial, e eu vou para uma modalidade presencial, que é mais favorável. Se é presencial, então
o empregador pode fazer essa alteração sem a minha anuência. Mas, é claro, ele vai ter que me dar um prazo aí para fazer minhas adaptações. E esse prazo é de 15 dias. Combinado? Espero que isso facilite, esse raciocínio facilite a sua memorização quanto à alteração contratual. Doenças ocupacionais. O empregador tem o dever de instruir para evitar doenças e acidentes de trabalho. Isso aqui é legislação para inglês ver, né? A gente sabe que o empregado dificilmente vai cumprir essas instruções, né? Vai fazer de qualquer jeito, enfim. Não exime eventual responsabilidade subjetiva ou objetiva do empregador. Ou seja, mesmo que ele tenha instruído, se houver acidente de trabalho, o empregador vai arcar com esse acidente de trabalho se agiu dolosa ou culposamente, né? Características do teletrabalho. Não é trabalho externo. É preponderantemente ou não fora das dependências. Então, o empregado pode comparecer, sei lá, 3, 4 vezes na semana na empresa e trabalhar em home, tá? Não vai descaracterizar. Previsão expressa no contrato de trabalho, permitido para estagiários e aprendizes. Isso aqui cai muito em prova, gente. Muito mesmo. E prioridade aos empregados com crianças de até 4 anos de idade. Isso é o que diz a CLT. Mas a legislação emprega mais mulheres, vai trazer a idade de 6 anos, tá? E mais criança, pessoa com deficiência. O que eu aplico na hora da prova, professora? Você vai ler o enunciado. Se a banca falar tão somente CLT e tiver lá dentro das assertivas 4 anos, então você vai aplicar 4 anos. Agora, se ela falar da lei emprega mais mulher, aí você vai aplicar os 6 anos e a pessoa com deficiência terão prioridades no teletrabalho, tá? É uma regra até criticada pela doutrina, mas isso aí é assunto para outro momento. O empregado submetido ao regime de teletrabalho poderá prestar serviço por produção tarefa verdadeiro, além do trabalho por jornada, que aí é importante que vocês saibam que o teletrabalho, ele tem controle de jornada, tá, gente? Eu tenho controle lá de 8 horas, 44 horas semanais. A regra é essa, ok? Mas se eu tenho um contrato de teletrabalho por produção ou tarefa, aí é diferente. Aqui na produção e tarefa eu não tenho controle de jornada. Isso quer dizer o quê, professora? Que não tem horas extras, não tem adicional noturno, e não tem a limitação de 8 horas, 44 horas semanais, tá? Os empregadores deverão dar prioridade aos empregados com filhos ou crianças sob a guarda judicial até 6 anos de idade na alocação em vagas para atividades que possam ser efetuadas pelo meio de trabalho. Vejam, aqui um verdadeiro ou falso, eu aconselho a colocar verdadeiro, por causa da lei emprega mais mulheres, tá? Mas se no seu enunciado tiver expresso CLT, aí essa questão aqui é falsa, porque não é 6 anos de idade, são 4 anos, ok? Deverá ser dada prioridade para a adoção desse regime de trabalho aos empregados com deficiência e aos empregados com filhos ou crianças sob a guarda judicial de até 4 anos. Verdadeiro. Temos mais uma questão e aí a gente encerra a nossa imersão OAB. Antônio Valente é seu cliente por conta de uma reclamação trabalhista ajuizada anteriormente, na qual vocês se sagram vitoriosos. Agora, trabalhando para outro empregador, Antônio Valente viu a possibilidade de passar a exercer suas atividades em teletrabalho. Vejam, nada a ver isso aqui, né? Só para cansar vocês mesmos. Mas sem saber exatamente o que configura essa modalidade. Antes de se candidatar à vaga, Antônio resolveu consultar você a respeito do tema. Bora lá, doutor, doutora. O teletrabalho pode ser pactuado tácita ou expressamente. Errado, né? Expressamente. Tem que ter essa definição no contrato. Então, errado. O trabalho em regime de teletrabalho não pressupõe a prestação de serviço por jornada, por produção ou por tarefa. Errado. O trabalho em regime de teletrabalho pode ser por jornada, por produção ou por tarefa. O teletrabalho será descaracterizado caso o empregado habitualmente tenha que comparecer, não, preponderante ou não, no estabelecimento da empresa. Letra D.
O trabalho se dá total ou parcialmente fora das dependências do empregador, não se configurando como trabalho externo, pressupondo a utilização de tecnologias de comunicação e informação. O teletrabalho hoje em si, pela legislação, é isso aqui, ó. Utilização de tecnologia, comunicação e informação, tá bom? Como eu falei para vocês, você consegue o PDF e os materiais, mapas mentais e acesso às demais aulas da nossa imersão OAB, tá? Vou deixar o link na descrição do vídeo, você pode acessar. E aí a gente vai passar por todos esses temas aqui, ó. Tira um print, porque esses são os temas preferidos da FGV no exame da ordem. E aqui nós temos aqui, ó, a porcentagem de questões, né, dos temas que caíram nas últimas provas nos últimos 5 anos, ó, tá? Eu trouxe a porcentagem aí para vocês. Responsabilidade trabalhista é 17% também. 17%, tá? Imersão, OAB, Direito do Trabalho. Se você tiver interesse em ter acesso às demais aulas em que a gente vai trabalhar todos esses tópicos, da mesma maneira que a gente trabalhou esse vídeo, com exercício, com mapas mentais, com checklist, então eu te espero no link da descrição do vídeo. Em Direito do Trabalho, você pode acessar, ter acesso a esse material por R$ 29,90. Esse valor fica até dia 25 de abril, né? A prova é no dia 3, até dia 25 de abril. Entre em contato por e-mail, diga, prof, eu quero ter acesso à imersão OAB Direito do Trabalho. Apenas Direito do Trabalho, tá, gente? É R$ 29,90. Te espero na nossa imersão OAB 2026, lá para a gente continuar aqui e você gabaritar aí essas 6 questões, 5 questões que normalmente a banca traz, tá? São 6 pontos, 5 pontos importantes para a sua prova. Te espero, então. Espero você, então, na próxima aula, no próximo vídeo e na nossa imersão OAB 2026 em Direito do Trabalho. Até mais, até breve.